E essa menina, muito sincera, uma menina muito boa, estudiosa, respeitadora e amiga de todo mundo. Que não existe gente se não ser família. Quando deixa de ser família, deixa de ser gente. E eu sempre tive esse orgulho, sou família. Me sinto muito feliz em viver nesta casa, onde eu gerei toda a minha família. Passava dia sim, bom, dia ruim, mas que Deus me ajudou a conservar esta casa. O meu pai, na sua infinita sabedoria, e minha mãe, eles nos ensinaram a comer numa bacia grande, para aprendermos a partilhar, aprendermos a olhar a necessidade do outro. Eu estava lembrando aqui da época que eu vinha deixar comida para minhas irmãs, que o almoço era coletivo, né? Se eram 10 pessoas comiam naquela bacia, com feijão, com farinha, com pimentinha, eu sabia o que cada um gostava. Eu lembro muito dessas coisas, quando chegava a gente suado aqui na roça, chegava aqui na bacia de comer, era alegria, era tudo. Então, isso aí só tem só agradecer a Deus, que a roça é coisa boa, da roça dá onde céu muitas coisas. Eu era a pessoa sempre que era o da frente, que ia para a roça, ela ia deixar comida para nós, a Dinaí, as outras, meus irmãos, nós tudo juntos, trabalhando na roça. Nós trabalhava junto e aqui era todo mundo junto. As fontes que a gente lavava roupa era perto para mim e longe para ela. Eu lembro que na época eram 2 cacimbas ainda permanecem, né? Tinha a do seu Marco lá e aqui era do seu Raimundo Joaquim, essas cacimbas aqui. Lavar roupa, lavar vazia na fonte, que a gente não tinha água encanada em casa. Pequena, e as dela também, era tudo junto. A cacimba que eles lavavam era nossa, lá ali onde eu moro, do outro lado. Era com muita satisfação, porque aqui era cheia de mulheres com seus filhos. Né? Às vezes eu vinha com minha mãe, né? Às vezes eu vinha com minha prima. E nós, agora, quem tinha mais roupa para lavar era porque eram muitos irmãos. A minha família era muito grande, nossa família é muito grande. E aí, às vezes, quem terminava primeiro vinha ajudar o outro, né? Se precisava de tirar tapioca, elas tiravam. Se precisava de quebrar o leite de coco, elas quebram. Se precisava de pisar um pilão de arroz, elas pisam. Elas estão tudo formadas, mas se você chegar e dizer, não, quebra aqui esse leite de coco para mim. Comadre, né? Ô, comadre. Eu bem, como é que vai a senhora? E assim, tá bom demais, tá bom. E aí, a senhora, como é que a senhora tá? Bem, graças a Deus. Pois, estamos todo mundo bem. E aí, o que a senhora tá fazendo? Eu tô fazendo aqui só uma coisinha de casa. E aquelas abobrinhas que a senhora cozinhava pra gente? Ah, ela é uma pessoa muito boa. O Dinaí é uma pessoa, eu não tenho nem o que dizer, nem o que falar, nem que palavra. Aliás, todos e a Dinaí é uma pessoa muito boa, onde ela me vê, e meus irmãos, e eu, principalmente eu, conto de mim. A mãe também gostava de sempre ter o montinho de coco dela lá em casa, e a gente não ia quebrar fora. Ela preferia que juntar e nós quebrávamos para fazer o leite de coco para colocar na galinha, no peixe. Mas eu aprendi a quebrar coco. E às vezes para azeite também. Quebrar para azeite também. Deixa eu ver se eu ainda sei quebrar coco. A gente sentava um monte de pessoas no monte de coco e ali eu via minha mãe, as pessoas mais velhas quebrando, e era, além de estar tirando o sustento, era um momento assim de conversa, todo mundo conversava, contava história. Era uma alegria danada, não era como era uma alegria, todo mundo junto, todo mundo alegre. E o machado também, filha, mas tira assim. Deixa eu fazer assim, ó. Olha.
Só eu. Mas tirou sim, ela dá tira sim. Aqui é a minha casa, onde eu tive toda a minha infância. Fiquei parte da minha adolescência aqui. E as mudanças foram poucas. E aqui era nosso quarto, o quarto das mulheres. E mudou também até a posição da cama. A diferença é que o espelho da cama ficava para cá. Era uma cama assim de casal e que eu e minhas irmãs dormíamos aqui, 3, às vezes 4. Aqui nós não tínhamos guarda-roupa e a gente era uma corda semelhante a essa que nós colocávamos nossas roupas. E a janela é a mesma, continua a mesma. Mesmo jeito. A menina Adinaí estudava ali na Maria do Raimundo Joaquim, numa casinha velha de forno. Foi aqui onde tudo começou. Eu estudava numa casa de fazer farinha, que as pessoas aqui chamavam casa de forno. Mas ela sempre quis ensinar, aprender com a Dona Maria do Raimundo Joaquim, numa casa de forno, de farinha. A gente aproveitava o que tinha aqui no espaço da casa de fazer farinha. Uma mesa com a nossa professora Dona Maria, que a gente chamava Dona Maria. E aqui foi onde tudo começou. Eu já com aquela vontade, muita vontade de estudar. Eu sempre acreditei que era estudando que eu poderia mudar minha vida e a da minha família. Até que eu pedi para a mãe dela fazer tudo para botar ela para estudar aqui na cidade, viu? Tanto ela que nem o Júnior, que eles iam chegar longe. Chegou o tempo dela terminar o estudo dela por aqui e não tinha como, e se obrigou a ir lá para Timon. Quando ela foi embora para Timon, que levou, ainda hoje me lembro, isso eu tenho na memória que nunca esqueci, a muda foi numa caçambinha. Tinha nadinha, um carro caçamba, aí só um rolo de planta, um rolo de coisinha, e descer. Então a Adinaí foi essa pessoa que, pela vontade dela, me obrigou a eu comprar uma casa, aquela casa. E ela tomou de conta daquela casa, com as irmãs, o irmão, sempre aquela filha que respeitava aquilo que eu dizia para ela. E até hoje. Nós chegamos aqui em 90, né? A neném tinha de 16 para 17 anos. E ela sempre foi muito preocupada com a educação, com nossos ensinos. E pelo compromisso que ela tinha firmado com o pai. Então a neném trabalhava o dia todo e estudava. Quando ela chegava à noite, ela sempre se preocupava de fazer um reforço escolar com a gente, para saber se a gente tinha estudado mesmo. O primeiro emprego da Adinaí Veloso foi na casa do seu Rocha, numa oficina de bicicleta. E entre 93 e 94, nessa época ela passou a trabalhar na minha empresa, uma pequena empresa que eu tinha, né, que era peça de bicicleta, conserto e montar de bicicleta. E ela foi uma pessoa que me apresentaram, ela, né, jovem, muito jovem, né, estudante, e precisava de alguma renda para poder tocar os estudos, né, pessoa humilde, pobre, né, e tal, recém-chegada na cidade. Então a gente concebeu uma vaga para ela lá na loja, né. É bom se dizer que a Adinaí sempre estudou em colégio público. Todos nós sempre estudamos em colégio público. Consegui continuar meus estudos, entrar numa universidade pública, passar nos concursos públicos. A Adinaí, enquanto profissional, sempre foi uma pessoa muito respeitada, muito preocupada e muito organizada. É uma pessoa que está sempre cumprindo com os seus objetivos. No dia que a Adinaí mudou para a casa dela, a primeira visita da casa dela fui eu.
Foi não? Fui eu. A primeira visita da casa dela fui eu. Ela mais seu Toninho ficaram muito alegres. Só se viu o jeito que ela tratou nós lá. Dia 24, vamos fazer 19 anos de casado. E desses 19 anos foi só harmonia, muita felicidade, porque ela é uma boa mãe, uma boa companheira. Sempre preocupada como é que eu sou na escola. Assim, é normal, muito normal, mas eu acho que sem essa preocupação não seria a Emily de hoje. Mas sempre a gente divide esses trabalhos, ela me conta como foi o dia dela, e a gente divide essas responsabilidades pra gente, até para dividir também as angústias do trabalho do dia a dia, entendeu? Ela é muito responsável no trabalho. Eu entendo que ela só quer o meu bem, quer o meu melhor aí fora, me preparar para a vida, sempre me colocando com os meus pés no chão para eu não esquecer de quem eu sou, de quem nós somos, de onde nós viemos. Hoje ela é uma secretária de educação, foi a coisa que mais ela quis na vida, pela área da educação. Eu sempre acreditei na educação como essa ferramenta mesmo de transformar realidades. Eu estou numa área que é a minha vocação, eu amo a educação, eu escolhi por vocação, que estou lá até hoje, trabalhando todos os dias, assim, para deixar uma educação bem melhor e falando um pouco, inclusive, da minha história, da força e da determinação que a gente tem e que a gente precisa sonhar. Quando você sonha, a gente pede a Deus para abençoar os nossos sonhos, né? E que acontecem, as coisas acontecem. Então a gente precisa só acreditar, correr atrás, não desistir, ter fé. Essa é minha história, que eu tenho muito orgulho. Que Deus nos abençoe sempre.